Fala galerinha, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, finalizando nomenclatura de compostos orgânicos, a introdução, vamos à nomenclatura de aromáticos. Pessoal, o que nós precisamos saber de nomenclatura de aromáticos? Que eles são derivados da nomenclatura ou do, melhor dizendo, do benzeno. Então é simples até dar nome para um aromático. O difícil é lembrar das estruturas que têm os nomes próprios, como por exemplo o benzeno, o antraceno e o naftaleno. Simplesmente nós vamos indicar a ramificação que está ligada no benzeno. Lembrando que o benzeno tem essa estrutura. Lembrando apenas que aqui é uma situação de aromaticidade, onde estas duplas ligações elas vão alternar dentro desta cadeia, e são as ligações que apresentam os elétrons π. Então dizemos que são as ligações π que ficam se deslocando nesta molécula. Tranquilo? Se nós temos apenas uma única ramificação, é simples. Nome da ramificação seguida do benzeno. Agora, poderíamos ter mais de uma ramificação no benzeno ligado. E aí nós vamos ter nomes com situações, digamos, próprias. Vamos supor que eu tenho uma ramificação que é um X. Pode ser um CH3, um CH2CH3, um OH, um cloro. Nós poderíamos ter, vamos supor que eu vá contar no sentido horário, então esse X para nós é o 1. E nós teríamos a posição 1 e 2, ou poderíamos ter a posição 1 e 3, a posição 1 e 4. Aqui eu não vou dizer que a posição 1 e 5 em relação ao X. Por quê? Porque se nós tivéssemos alguma estrutura ligada aqui onde está essa flecha, nós iríamos fazer a contagem no sentido anti-horário. Então seria 1, nós teríamos a posição 2 e aqui nós teríamos a posição 3 também. Conseguiram entender isso? Então, sempre que nós temos a posição 1 e posição 2, nós vamos falar, por exemplo, que isso é a posição orto. Então nós falamos orto e o nome dos radicais. Ou nós podemos falar um O e o nome dos radicais. Ou tu pode citar o 1 e o 2, a posição dos radicais e a numeração 1 e 2. Não está errado. Teremos exemplos, é claro, e vai ficar melhor de entender. Caso seja a posição 1 e 3, supomos aqui a 1 e 3, quando nós temos a posição 1 e 3, nós usamos a nomenclatura meta. Ou nós podemos apenas fazer um M. Poderíamos falar 1,3 dimetilbenzeno ou meta-dimetilbenzeno. Vai ficar melhor quando nós tivermos os exemplos para entender. A posição, sobrou agora a posição 1 e a posição 4. Supomos que fosse aqui, ó. Aí nós temos o prefixo, nós temos a posição para. Então tem-se o orto, o meta e para. E aí nós dizemos os nomes dos radicais, das ramificações. Então vamos aos exemplos. Supomos a seguinte estrutura. Aqui, uma única ramificação. Nome deste radical, desta ramificação, metil. Então, simplesmente nós vamos falar que aqui nós temos o metil ligado no benzeno. Então tem-se o metilbenzeno. Essa é a nomenclatura oficial, mas ele tem um nome usual. Esse nome usual aqui é o tolueno. O nome usual desta molécula é tolueno. Então, falar metilbenzeno e tolueno, estamos falando da mesma substância. Um outro exemplo. Teríamos agora o C3H7. Lembrando que C3H7 seria um CH2, CH2, CH3. Poderia ser essa estrutura, que é o propil. Neste exemplo, nós vamos ter o propil ligado ao benzeno. Ainda não temos nenhum exemplo com duas ramificações. Agora a gente tem. Supomos a seguinte estrutura. Já deixei a numeração para ficar mais fácil de nós entendermos. Temos no carbono 1 uma ramificação e no carbono 2. E a ramificação é o radical metil. Então nós temos um dimetil. Como que nós podemos dar nome para essa estrutura? Poderíamos falar que esse é o 1,2 dimetil. Agora, o nome da estrutura, benzeno. Mas a posição 1 e 2 também é a posição orto. Então nós poderíamos falar orto de
metil benzeno. Então nós temos a posição orto. Poderíamos também não escrever orto, poderíamos escrever apenas o, que significa orto, a posição orto, dimetil benzeno. Tranquilo? Poderíamos ter agora essa situação, ó. Agora nós temos a posição 1 e posição 4. Então poderíamos falar 1,4 de metil benzeno. Ou, ao invés de falar 1,4, poderíamos falar para, que é a representação da posição 1,4, de metil benzeno. Dúvidas? Assim como metilbenzeno, nós temos um nome próprio para ele de tolueno, o dimetilbenzeno também tem uma nomenclatura própria, chama-se xileno. No caso do ortodimetilbenzeno, nós poderíamos falar que esta molécula também tem o nome de ortoxileno. Aqui é um chileno com X porque é do composto e não do Chile, hein? Neste caso, nós temos o para-xileno. Então, são nomenclaturas próprias para esses compostos. Também temos, e aqui eu não representei, o metadimetilbenzeno ou 1,3-dimetilbenzeno e poderia ser chamado de metaxileno. No caso, o metaxileno é a posição meta, seria a posição 1 e 3, xileno é o dimetilbenzeno, então teríamos um CH3 aqui e um outro CH3 aqui embaixo. No caso, nós teríamos aqui o metaxileno. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo agora com naftaleno, quando nós temos duas estruturas aromáticas condensadas. O naftaleno nós temos as posições do 1 até o 8. Perceba que estas posições aqui no meio, elas não têm nomenclatura, não tem como ter ramificação presa ali, porque esses carbonos já estão realizando as 4 ligações. Então nós temos as posições 1 e 4 ou 8 e 5, que também podem ser chamadas de posições do tipo alfa. E as posições 2 e 3 ou 6 e 7 são as posições do tipo beta. Então você pode indicar por alfa ou beta ou a numeração. Supomos que nós tivéssemos a seguinte estrutura: 2 aromáticos ligados e aqui eu tenho um CH3. Então aqui eu poderia dizer que nós temos lá na posição um beta metil naftaleno. Ou tu poderias falar que tu tens o 2 metil naftaleno. Certo? Quando nós tivermos mais de uma ramificação, eu aconselho a usar as numerações e não os prefixos alfa, beta, alfa e beta, certo? Supomos que nós tenhamos aqui um CH3 e agora aqui embaixo um CH3. São posições alfa. E quando você for falar alfa e alfa, nós não sabemos se estamos nos referindo na alfa da posição 1, da posição 4, da posição 5 ou da posição 6. Então, quando nós tivermos mais de uma ramificação, aconselhado usar, ou melhor, use a nomenclatura com a numeração. Neste caso, nós vamos ter o 1,4 de metil naftaleno. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.